Salmo, capítulo 12. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Salmo 12, 1. Salva-nos, Senhor, porque faltam os homens bons, porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Cada um fala com falsidade ao seu próximo, falam com lábios lisonjeiros e coração dobrado. O Senhor cortará todos os lábios lisonjeiros e a língua que fala soberbamente, pois dizem: com a nossa língua prevaleceremos, são nossos os lábios. Quem é Senhor sobre nós? Pela opressão dos pobres, pelo gemido dos necessitados, me levantarei agora, diz o Senhor. Porei a salvo aquele que espera por isso. As palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em fornalha de barro, purificada 7 vezes. Tu os guardarás, Senhor, dessa geração os preservarás para sempre, ainda que os ímpios andem por toda parte, quando os mais vis os filhos dos homens são exaltados. Amém. Até aqui. Quem fala o que quer, diz o ditado popular, ouve aquilo que não quer. Esse ditado nos ensina que quando nós usamos as nossas palavras para fazer o mal aos outros, quando nós usamos as nossas palavras para falar mal dos outros, para prejudicar os outros, nós abrimos a possibilidade que as pessoas a quem nós prejudicamos façam o mesmo conosco. Se de forma gratuita nós ofendemos alguém, é muito provável que a pessoa que nós ofendemos vai nos ofender de volta. Se nós falamos o mal acerca de uma pessoa, é provável que essa pessoa vai fazer o mesmo conosco. Ela vai ouvir que nós falamos mal dela e ela vai falar mal de nós. Eu não estou defendendo esse comportamento. Eu só estou dizendo que isso é o que acontece. Quem fala o que quer, ouve o que não quer. As pessoas se vingam. É isso que acontece. Nós não somos diferentes. Nós, filhos de Deus. Quando nós somos ofendidos, a tentação que nós sofremos é de ofender a pessoa que nos ofendeu. Quando alguém nos prejudica, quando alguém usa as suas palavras para nos prejudicar, a nossa tentação é fazer o mesmo com aquela pessoa. Prejudicar ela também. Nós queremos pagar na mesma moeda o mal recebido. A mesma falsidade que nos ofendeu, a mesma falsidade que nos prejudicou, nós queremos usar contra aquela pessoa que fez o mal contra nós. Mas se nós fizermos isso, se nós nos vingarmos, nós vamos nos fazer semelhantes às pessoas que nos fizeram mal. Vocês concordam? Né? Nós vamos nos fazer semelhantes a elas, nós vamos nos tornar iguais àquelas pessoas. Se pagarmos na mesma moeda, nós seremos tão maus quanto as pessoas que nos fizeram o mal. Nós seremos tão ímpios quanto aquelas pessoas. E então Deus, quando Deus se levantar para fazer juízo contra os maus e os ímpios, Deus vai ser obrigado a nos julgar também, porque nós fizemos semelhantes àqueles que serão julgados por Deus. Deus é um Deus justo, Deus não vai julgar um ímpio aqui e vai desculpar o outro ímpio. Não, Deus vai julgar a todos. Se nós, como filhos de Deus, nos fizermos semelhantes àqueles que nos fazem o mal, quando Deus se levantar para fazer o juízo dele, nós também receberemos de Deus o juízo. E nós não queremos o juízo de Deus. Nós queremos a bênção de Deus, nós queremos a salvação de Deus, nós queremos a libertação de Deus, nós não queremos ser julgados por Deus junto com o mundo, junto com os pecadores, junto com os ímpios. Não, nós queremos a bênção de Deus. Como então nós evitaremos o juízo de Deus? Evitando a todo custo falar com a mesma falsidade dos maus, com a mesma falsidade dos ímpios. Nós vemos os maus ao nosso redor, nós vemos os ímpios ao nosso redor e eles falam com falsidade. Nós não devemos usar a mesma falsidade que eles usam. Nós não devemos falar com a mesma falsidade deles.
Porque se é verdade que quem fala o que quer, ouve o que não quer, com respeito a Deus, ainda é mais verdadeiro que aquele que fala o que quer, recebe de Deus o que não quer. Quem fala o que quer, recebe de Deus o que não quer receber de Deus. Recebe o juízo. Quem usa suas palavras para fazer o mal contra outra pessoa, ela deseja receber vantagens com isso. De alguma forma ela quer obter lucro, ela quer obter algum tipo de vantagem. Por isso que ela usa suas palavras para prejudicar as outras pessoas. Só que em vez de, talvez ela até use, receba alguma vantagem, algum lucro. Mas a longo prazo, ela vai receber aquilo que ela não queria receber. Ela vai receber o juízo de Deus. Em vez de falar com a falsidade dos maus, esse salmo nos ensina, fale conforme a verdade de Deus. Porque se aqueles que falam com falsidade recebem o juízo, quem fala conforme a verdade de Deus recebe a salvação, recebe a libertação, recebe a bênção de Deus. Quem fala o que quer, recebe de Deus o que não quer. Então este salmo nos ensina o seguinte: não fale com a falsidade dos maus, mas com a verdade do Senhor, conforme a verdade do Senhor, e você receberá a salvação e não juízo. Nós veremos isso em 2 pontos. Os versículos 1 até o 4, nós veremos que nós não devemos falar com a falsidade dos maus. E nos últimos 4 versículos nós veremos que devemos falar conforme a verdade do Senhor. De uma certa forma, a situação que levou Davi a escrever o Salmo 12 é semelhante à situação que levou ele a escrever o Salmo 11. Vocês se recordam na semana passada que nós vimos que a situação que Davi estava enfrentando no Salmo 11 era uma situação muito terrível. Os fundamentos haviam sido destruídos. Salmo 11, versículo 3. Se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Nós vimos que os fundamentos aqui são os fundamentos pelos quais Deus organiza e governa as sociedades humanas. Um sistema de justiça faz parte desses fundamentos aqui. Um sistema que garante a proteção dos bons e a punição dos maus. E nos dias de Davi, provavelmente antes dele se tornar rei, os fundamentos que resguardavam aquela sociedade estavam sendo destruídos. E Davi pergunta: se os fundamentos forem destruídos, o que poderá fazer o justo? A resposta que nós demos a essa pergunta foi: a única coisa que o justo pode fazer não é fugir para as montanhas. A única coisa que o justo pode fazer é continuar fazendo justiça, que é reconstruir os fundamentos destruídos. A situação no Salmo 12 é parecida. Diz o versículo 1: salva-nos, Senhor, porque faltam os homens bons, porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Para onde quer que Davi olhasse, ele não via pessoas boas. Ele não via pessoas fiéis. Boa aqui é a pessoa cuja vida é uma vida de obediência à lei de Deus. Os bons são aqueles que cumprem, obedecem à lei de Deus. Fiel é a pessoa que, por ser fiel a Deus, é também fiel ao seu próximo. Porque é impossível ser fiel a Deus sem ser fiel ao seu próximo. É impossível amar a Deus sem amar o seu próximo. Porque como eu posso dizer que eu amo a Deus a quem eu não vejo, se eu não amo o meu irmão ou o meu próximo a quem eu vejo? Como eu posso dizer que sou fiel a Deus a quem eu não vejo, se eu não sou fiel ao meu próximo ou ao meu irmão a quem eu vejo?
Existe uma ligação clara entre a fidelidade a Deus e a fidelidade ao próximo. Existe uma ligação clara entre amar a Deus e amar ao próximo. Existe a pessoa que é boa aos olhos de Deus é aquela pessoa que faz o bem ao seu próximo. A prova de que somos fiéis a Deus e amamos a Deus é a nossa fidelidade ao próximo, é o nosso amor ao próximo. E é por causa dessa correlação que Davi tinha certeza de que não havia mais pessoas boas e fiéis. Não havia mais pessoas que obedeciam a lei de Deus, não havia mais pessoas que eram fiéis a Deus, porque todos falavam com falsidade uns aos outros. É isso que o versículo 2 diz. Cada um fala com falsidade ao seu próximo. Davi sabia que faltavam os homens bons, que faltavam os homens fiéis, porque as pessoas não falavam mais a verdade com o seu próximo. As pessoas falavam mentiras, falavam falsidade, cada um tentava enganar o seu próximo, cada um falava palavras falsas às outras pessoas. Imagina uma sociedade assim, que tu não pode confiar em ninguém. Em que tudo aquilo que tu ouve, tu tem que simplesmente desacreditar, porque tu sabe que as pessoas não falam mais a verdade umas às outras. Tu sabe que as pessoas usam palavras falsas a todo momento. O versículo 2 continua nos mostrando o que significa falar com falsidade. Cada um fala com falsidade ao seu próximo. Como? Eles falam com lábios lisonjeiros e coração dobrado. Na poesia hebraica, normalmente se usa uma parte para falar acerca do todo. Lábios lisonjeiros é uma pessoa que usa lisonjas, ela usa ela elogia as pessoas. E normalmente quando a palavra de Deus fala de pessoas que lisonjeiam, normalmente é um tipo de elogio que não é um elogio sincero. É um elogio falso. E isso fica claro quando ele termina dizendo que as pessoas falam com o coração dobrado, com o coração duplo, que significa o seguinte: as pessoas elas não são sinceras. Aquilo que elas falam não é de fato aquilo que elas pensam. Os elogios que elas não fazem porque elas acham de fato que aquela pessoa é daquele jeito. As pessoas elogiavam umas às outras unicamente porque elas queriam enganar as pessoas. E essa é a forma mais fácil de enganar alguém. Através do elogio. Porque quem não gosta de ser elogiado, né? Todos nós gostamos. E quando nós somos elogiados, nós baixamos a nossa guarda, nós baixamos a nossa defesa. Claro, tu fica sem jeito, tu fica, poxa vida, essa pessoa gosta de mim, essa pessoa me considera. Isso quer dizer que eu posso confiar nela. A forma mais fácil de enganar alguém é com elogios. Tu obriga a pessoa a baixar a guarda, a baixar as suas defesas naturais, e a pessoa se coloca na tua mão para você fazer com ela o que você quiser. Elas falavam com o coração dobrado. Elas não eram sinceras. Elas eram falsas. Elas te elogiavam, se você vivesse nessa circunstância aqui, elas te elogiariam, não porque elas pensassem que você fosse tudo aquilo, não. Unicamente para te enganar. Elas apelavam à tua vaidade.
Elas fariam você pensar que você é melhor do que você realmente é. E com isso, elas te enganavam. Você já teve que lidar com pessoas assim? Com pessoas falsas, com pessoas cujas palavras você não pode confiar? Com pessoas que vivem te elogiando, mas que de fato não pensam naquilo de ti? Que pessoas que vivem apelando à tua vaidade unicamente para te enganar e se aproveitar de ti? Pessoas que não são sinceras, pessoas que não são íntegras, pessoas que sempre têm segundas intenções. Infelizmente, nós nem sempre percebemos a falsidade das pessoas a tempo. Tem um documentário na Netflix, eu não vi, a Agatha viu? Mas que fala sobre um golpista do Tinder que enganava mulheres. O cara se fazia passar por um milionário, o cara alugava jatinhos particulares, levava a mulher para tudo que é lado, e daí ele conseguia enganar a mulher fazendo ela dar dinheiro para ele. E algumas mulheres, inclusive, pegavam empréstimos no banco para dar dinheiro para ele. E daí o que ele fazia com aquele dinheiro? Ele já estava usando aquele dinheiro para alugar um outro jatinho com uma outra mulher a quem ele já estava enganando também. É fácil enganar as pessoas. Né? Se não fosse fácil, as pessoas não clonariam o WhatsApp umas às outras, né, para mandar mensagem para os parentes e amigos dessas pessoas pedindo dinheiro. Né? Isso acontece diariamente no Brasil e no mundo. E as pessoas acreditam. Elas não são capazes de verificar se aquela pessoa é de fato seu amigo, seu parente que está querendo dinheiro emprestado. Não, elas acreditam e elas dão dinheiro para o golpista. É fácil enganar as pessoas. E nós nem sempre percebemos a falsidade a tempo. E muitas vezes as pessoas conseguem aquilo que elas querem de nós. Muitas vezes nós nos deixamos levar pelos elogios, nós baixamos a nossa guarda e de repente nós somos atacados e nós somos feridos, nós somos prejudicados. E quando isso acontece, nós queremos pagar na mesma moeda. Nós queremos nos vingar. Porque é isso que a nossa natureza pecaminosa que ainda habita em nós quer. Ela quer vingança. Nós nos sentimos humilhados e agora nós queremos humilhar a pessoa que nos humilhou. Nós somos feridos e agora nós queremos ferir. Nós queremos devolver na mesma moeda. Se falaram mal de nós, nós temos o desejo de maldizer aquelas pessoas. Se nos enganaram e nos roubaram com palavras falsas e elogios falsos, nós queremos fazer o mesmo. E a gente até pode pensar que nós estamos imunes a isso. Muitas vezes nós, filhos de Deus, nós pensamos que nós estamos imunes a certos tipos de pecado. E esse é o pior erro que a gente pode cometer, pensar que nós estamos imunes, pensar que esse tipo de tentação nunca vai nos pegar. É aí que ela nos pega. É ao pensarmos que nós estamos imunes a isso, que nós vamos
fraquejar e vamos cair exatamente naquilo que nós pensamos estarmos imunes. Porque Jesus disse, orai e vigiai para que não caís em tentação. O que significa? O que é vigiar a não ser estar atento para essas coisas? Vigiar não é pensar que nós estamos acima disso, que nós estamos acima desse tipo de tentação. Vigiar é exatamente perceber que não. Eu posso ser tentado nessa área e eu posso muito bem cair nessa área. Então eu tenho que cuidar, eu tenho que vigiar. Eu tenho que estar preparado para que, se isso acontecer comigo, eu não venha responder dessa forma. O pecado que habita em nós, ele se delicia com a vingança. Existe algo em nós que gosta da vingança, que gosta de ver a pessoa que nos fez mal passar por uma situação semelhante ou pior do que a nós. Nós gostamos disso, isso faz bem a nós, de uma certa forma. Nós nos deliciamos em falar mal daqueles que nos prejudicaram. Mas em vez de ceder a tudo isso, em vez de nos vingarmos, em vez de querermos pagar na mesma moeda o mal que nós recebemos, nós devemos imitar a Davi nesse salmo. Nós devemos clamar a Deus por salvação. Em vez de nos tornarmos semelhantes àqueles que nos fizeram o mal, nós devemos nos voltar para Deus, esperando de Deus a libertação. Esperando de Deus a salvação. Davi no versículo 1 diz, salva-nos, Senhor, porque faltam os homens bons. Nós devemos clamar a Deus por salvação, por libertação. E às vezes a gente entende errado isso. Quando se fala de esperar em Deus, muitas vezes nós entendemos errado o que significa esperar em Deus. Nós pensamos que esperar em Deus significa simplesmente não fazer nada. Não, eu entreguei nas mãos de Deus, eu estou esperando em Deus agora. Mas esperar em Deus não é isso. Esperar em Deus não é não fazer nada. Esperar em Deus não é ficar parado, ficar inerte. Uma das medidas que nós poderíamos tomar, por exemplo, se o prejuízo que nós tivemos foi muito, é judicializar a questão. Se alguém de fato, imagina que alguém tenha falado mal a teu respeito, mas não aquela coisa assim pequena, não. Algo que de fato prejudique a tua vida. De fato. Prejudique a tua vida de forma pessoal, de forma profissional, de forma que as pessoas olham agora para ti e elas não têm mais respeito por ti porque elas acreditaram naquela mentira que foi dita a teu respeito. A gente pensa, não, mas nós, crentes, filhos de Deus, nós não podemos judicializar nada, nós não podemos procurar a justiça. Isso decorre de uma leitura errada daquilo que Paulo escreveu em 1 Coríntios 6. Eu vou ler para vocês aqui, 1 Coríntios 6, versículos 1 até o 7. Atreve-se alguém entre vós, quando a queixa de um contra o outro, a levar a questão para ser julgada pelos injustos e não pelos santos? Ou não sabeis que os santos julgarão o mundo? E se o mundo será julgado por vós, como sois incapazes de julgar as coisas menores? Não sabeis que iremos julgar os anjos?
quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. Assim, quando tendes negócio dessa vida para serem julgados, constituís como juízes aqueles que são de menos estima na igreja? Digo isso para vos envergonhar. Será que não há entre vós ao menos um que seja sábio para julgar as questões entre seus irmãos? Entretanto, um irmão leva outro irmão ao tribunal, e isso perante os incrédulos. O fato de terdes processos judiciais um contra os outros demonstra que já estáis derrotados. Em vez disso, por que não sofreis a injustiça? Por que não sofreis o prejuízo? Nesses versículos aqui, Paulo está proibindo a judicialização de ofensas e injustiças recebidas por um outro irmão em Cristo, mas não de um incrédulo. O argumento de Paulo é o seguinte: se houver alguma questão interna na igreja, uma ofensa de um irmão contra outro irmão, algo que foi feito de errado, um irmão fez algo de errado contra outro irmão e ele foi prejudicado, não se deve levar isso diante dos tribunais humanos, incrédulos, porque a igreja, os crentes vão julgar o mundo, a igreja, os crentes vão julgar os anjos, inclusive. Então, já que no último dia nós julgaremos o mundo e os anjos, nós devemos treinar já desde agora, julgando entre um irmão e outro, quando ocorre uma ofensa. Mas Paulo, ele não está proibindo a judicialização de questões quando a pessoa que nos ofendeu e nos prejudicou é incrédulo. Porque em Atos, a gente vê pelo menos 2 vezes Paulo apelando a tribunais humanos. Quando os incrédulos estavam perseguindo ele. A questão de Paulo não é contra os tribunais humanos. A questão de Paulo é que as questões internas da igreja devem ser tratadas, devem ser resolvidas dentro da igreja, já que no último dia a igreja julgará o mundo e os anjos. Agora, as questões que envolvem os incrédulos, a judicialização é possível. Como nós vimos na semana passada, os tribunais humanos fazem parte dos fundamentos pelos quais Deus organiza e governa as sociedades humanas. Os tribunais humanos fazem parte desse fundamento. Judicializar uma questão não significa não confiar em Deus. Pelo contrário, significa confiar em Deus. Porque é Deus que determinou que devem haver juízes que protejam os bons e punam os maus. Foi Deus que determinou isso. Se você foi prejudicado por um irmão que usou de palavras falsas e elogios hipócritas para te enganar e te fazer o mal, vá até ele e confronte-o, repreende-o, como Jesus falou. Esperar em Deus. Esperar em Deus é o quê? É obedecer a Deus. E Jesus disse o que significa obedecer a Deus. Obedecer a Deus, nesse caso, é repreender o irmão que nos ofende, é repreender o irmão que nos fez mal. Eu não posso dizer que eu estou esperando em Deus, mas não ir até o irmão que me fez mal e repreendê-lo. Se eu não vou até o irmão que me fez mal e repreendo ele, eu não estou esperando em Deus, ainda que eu esteja orando. Esperar em Deus não é apenas orar. Esperar em Deus é obedecer aquilo que Deus ordena nesses casos. Nesses casos, Deus ordena que haja a confrontação, que haja a repreensão. Você foi até esse irmão, você repreendeu ele, você confrontou ele, você disse, olha, para ficar no contexto aqui desse salmo, tu falou certas coisas de mim que não eram verdades, isso está me prejudicando.
Ou você me ofendeu de forma gratuita, me prejudicou de alguma forma. Isso está errado. Isso não pode acontecer. Você vai saber que ele te ouviu e se arrependeu quando ele ou ela se propor a desfazer todo o mal que eles causaram a você. Porque é isso que o verdadeiro arrependimento é. O verdadeiro arrependimento não significa pedir desculpas. Não, o verdadeiro arrependimento é pedir desculpas e fazer o possível para desfazer todo o mal. Se ele não te ouvir, você deve ir até ele novamente, mas agora com testemunhas. É aquilo que Jesus falou. E se ele não ouvir a ti as testemunhas, agora você deve trazer o assunto aí. E daí se forma aquele tribunal do qual Paulo falou lá em 1 Coríntios 6. Onde o caso será trazido à igreja e os oficiais da igreja irão julgar entre um irmão e outro. Se houver arrependimento da parte do irmão ofensor, ele vai não apenas pedir desculpas, pedir perdão, mas ele vai restituir todo o mal que foi feito. Se não houver arrependimento, ele vai ser expulso da igreja, ele vai ser expulso da comunhão dos santos como um gentio e um pecador, como Jesus fala lá em Mateus. Isso é esperar em Deus. Mas a gente pode pensar, não, tudo isso é muito complicado. Vai criar uma situação chata, né? Porque imagina fazer tudo isso. A questão é que foi Jesus que ordenou que assim deva ser. A segunda questão é que, como nós vimos na semana passada, Deus faz justiça. Deus prefere fazer justiça não de uma forma, não através de uma intervenção miraculosa, por assim dizer. A justiça que Deus prefere fazer é aquela justiça que é mediada pelas pessoas. Seja nos tribunais humanos, seja nesse tribunal interno da igreja. Essa é a justiça que Deus prefere. Porque é a justiça que cumpre a lei dele. Porque se eu acho que não vale a pena todo aquele incômodo por causa do mal que aquele irmão me fez, adivinha o que vai acontecer? Aquele irmão, ou suposto irmão, vai fazer o mal a outras pessoas. É dessa forma que a igreja ela é purificada. O que Jesus fala? Jesus fala que a igreja é composta por trigo e joio. E Jesus fala que nós não devemos fazer uma caça às bruxas, né? Nós não devemos ficar tentando pesquisar na vida de cada um e ver se aquela pessoa é trigo ou é joio. Não. Jesus disse que é para deixar crescer juntos. Só que como é que a purificação ocorre? É dessa forma. Porque se eu, vamos supor que eu sou o trigo e eu de alguma forma pequei contra o Vitor, né? O Vitor vai me confrontar, um trigo, ele nunca vai negar que ele pecou contra um irmão. Diante da confrontação, ele vai reconhecer, de fato, eu fiz errado, eu vou ter que voltar atrás, eu vou ter que fazer de tudo, todo possível para desfazer o mal que eu causei. Um trigo, talvez, ele resista ao irmão vindo sozinho. Daí vai vir com 2 testemunhas. Talvez ele até resista a essas 2 testemunhas, mas ele não vai resistir a toda a igreja, se ele de fato for trigo. Ele vai reconhecer.
Agora o joio, ele vai ficar resistindo a todo momento. É dessa forma que a igreja é purificada. Não fazendo uma caça às bruxas, não tentando analisar de uma forma assim minuciosa a vida de cada um para ver se é joio ou trigo. Não, é simplesmente vivendo a vida normal. A gente está vivendo a vida normal, um irmão pecou contra o outro. Tá bom, vamos cumprir aquilo que Jesus mandou. A igreja vai ser purificada ou pelo arrependimento sincero daquele irmão que pecou, mas era trigo, ou pela expulsão daquele que era joio. Então, esperar em Deus, a gente tem essa ideia muito passiva do que é esperar em Deus. Não, eu entreguei nas mãos de Deus agora seja o que Deus quiser, eu estou esperando em Deus. Não, esperar em Deus não significa não fazer nada. Esperar em Deus significa obedecer a Deus naquilo que Ele ordenou a gente obedecer naquele contexto. Porque senão como é que fica aquele salmo que fala... Eu gosto de sempre pensar no lado oposto desse salmo. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Imagine se os construtores da casa dissessem, não, a gente está esperando em Deus agora. Se Deus quiser, a casa vai ser construída. A gente vai ficar aqui de braços cruzados, vamos ver se Deus quer que a casa seja construída. Vamos ver se a areia vai se misturar com cimento e com água e vai fazer argamassa e se os tijolos vão começar a se assentar uns em cima dos outros com a argamassa e tudo. Vamos ver se vai acontecer, se é da vontade de Deus. Porque seja o que Deus quiser, a gente entregou nas mãos de Deus agora. Estamos esperando em Deus para ver se a casa vai ser construída. Não, não é assim que a coisa funciona. A casa vai ser construída se Deus quiser, de fato. Mas eu tenho que me dispor a trabalhar na casa. A cidade só vai ser protegida se Deus quiser, é verdade. Mas eu tenho que me dispor a fazer a minha parte. Eu tenho que me dispor a vigiar. Eu estou orando para que Deus traga salvação. Para que Deus me salve. Eu fui prejudicado, as pessoas falaram mal contra mim, as pessoas usaram palavras falsas, elas até apelaram à minha vaidade, eu na minha inocência eu caí, fui prejudicado, fui enganado e agora eu estou no prejuízo. Eu estou orando para que Deus me livre dessa circunstância. Tudo bem? Ore a Deus. Clame a Deus por salvação. Mas você deve fazer a sua parte, porque esperar em Deus não é ficar parado esperando Deus agir. Não, esperar em Deus é orar a Deus, confiar que Ele vai fazer a coisa dar certo, mas fazer a minha parte, fazer aquilo que Ele ordena que eu faça. Porque, como eu disse antes, a justiça que Deus prefere fazer não é aquela em que Ele intervém de forma direta, de forma miraculosa. A justiça que Deus prefere é aquela que é mediada pelos agentes que Ele determinou para fazer a justiça. No caso da igreja, Deus estabeleceu um sistema interno para cuidar dessas coisas. E Jesus nos explicou como esse sistema interno funciona. No caso de uma ofensa recebida por um incrédulo, se eu quiser, se eu achar que vale a pena, aqui daí já não é mais uma obrigação minha, como é no caso de uma questão interna da igreja, se eu achar que vale a pena, eu posso judicializar. Não há nada de errado nisso. Judicializar a questão não é deixar de confiar em Deus, pelo contrário, é confiar em Deus, porque foi Deus que estabeleceu que deve haver um sistema judiciário que proteja os bons e puna os maus, segundo Romanos 13. Essa é a única função do governo. A única função do governo é proteger os bons e punir os maus.
Não é cuidar da economia, como a gente viu na semana passada, não é cuidar da educação, não é cuidar da saúde pública, não é cuidar das relações trabalhistas. Porque olha o que acontece quando a gente entrega todas essas coisas ao governo. Fica uma porcaria, né? O SUS é uma porcaria. A educação pública também. A economia nem se fala, né? Por quê? Porque Deus não entregou essas coisas para o governo. A única coisa que pertence ao governo é proteger os bons e punir os maus. E no fim o sistema judiciário não funciona. Por quê? Porque o governo abarcou tantas coisas que ele não consegue fazer nada direito. A única coisa que ele deveria de fazer, nem direito consegue fazer, porque quer fazer tudo, e quando a gente quer fazer tudo, a gente não consegue fazer nada direito. Ore a Deus, se você foi vítima, nesse caso, ore a Deus pedindo salvação, pedindo libertação, e reconheça que você jamais pode se vingar a si mesmo, tentando fazer justiça com as próprias mãos. A justiça pertence a Deus. E Deus entregou, Deus media a sua justiça por meio dos tribunais humanos e por meio dos tribunais internos da igreja, conforme Jesus e Paulo falam. Em última instância, é Deus que fará justiça. Versículo 3. O Senhor cortará todos os lábios lisonjeiros e a língua que fala soberbamente. Em última instância, é Deus que vai fazer justiça, não você. Você não deve fazer justiça com as próprias mãos. Porque é Deus que faz a justiça, seja através da igreja, seja através dos tribunais humanos, ou por uma intervenção direta de Deus quando a igreja e os tribunais humanos falham. Deus só intervém de forma direta quando a igreja e os tribunais humanos falham. Aí Deus intervém de forma direta, porque daí Deus percebe que nem os fundamentos que ele estabeleceu não estão funcionando. A justiça que deveria ser feita não está sendo realizada. Então Deus intervém de forma direta. Davi afirma que Deus cortará todos os lábios lisonjeiros, que fazem elogios enganosos apenas para enganar as pessoas e obter algum lucro ou vantagem por meio do engano. Essa declaração de Davi aqui no versículo 3, ela é feita com base no caráter de Deus. Davi pensa, Deus é tão santo, Deus é tão justo, que Ele não pode permitir que as pessoas usem as suas palavras para fazerem um mal umas às outras. Deus não pode permitir que isso aconteça, porque Deus é santo, Deus é justo. E na sua santidade e justiça, Deus vai cortar essas pessoas. Cortar aqui significa pôr um fim. Deus porá um fim em todos aqueles que usam de palavras, elogios falsos para prejudicar os seus filhos. Por um fim pode significar várias coisas, desde um juízo que impeça a pessoa de continuar fazendo o mal que ela estava fazendo, até a própria morte. Cortar pode significar que Deus vai matar aquela pessoa. Se a igreja falha em fazer o seu dever de julgar as questões internas, se os tribunais humanos falham em fazer o seu dever de julgar as demais questões, a intervenção de Deus pode ser tão drástica a ponto de matar as pessoas que usam as suas palavras para prejudicar as outras. Se nos enganarmos a nós mesmos, nós vamos nos tornar semelhantes às pessoas que serão julgadas por Deus. E Deus vai nos julgar também, porque Ele é justo, Ele é santo. Ele não pode julgar um pecador e não julgar o outro. O restante do versículo 3 nos informa que essas pessoas que fazem uso de
palavras, elogios falsos, elas são também arrogantes, elas são soberbas, elas são orgulhosas. O Senhor cortará todos os lábios dos lisonjeiros e a língua que fala soberbamente, a língua que fala com arrogância, com prepotência, com orgulho. A arrogância e a prepotência dessas pessoas se mostra no versículo 4. Pois elas dizem: com a nossa língua prevaleceremos, são nossos os lábios, quem é Senhor sobre nós? Elas não reconhecem a justiça e a santidade de Deus e o direito e a prerrogativa que Deus tem de ser Senhor sobre o modo como elas usam as suas palavras. Elas dizem: nenhum mal vai vir sobre nós porque nós somos engenhosos demais. Nós somos espertos demais. Com as nossas línguas, com as nossas palavras, com o nosso jeito de falar, que nós conseguimos enganar as pessoas, nós vamos vencer e nós vamos prevalecer. Nenhum mal vai nos tocar. Não importa o que aconteça, a gente sempre vai conseguir se safar, porque nós somos espertos. Nós sabemos como falar com as pessoas, nós sabemos como enganar as pessoas. E elas continuam dizendo: meu corpo, minhas regras, os lábios são nossos. A boca é minha, por que eu não posso usar a minha boca do jeito como eu quero usar? Meu corpo, minhas regras. Eu posso fazer aquilo que eu quiser com o meu corpo. Eu posso usar o dom que eu tenho para falar da forma como eu quiser. Ninguém é senhor sobre mim, ninguém tem o direito de dizer como eu uso o meu corpo, ninguém tem o direito de dizer como eu uso a minha boca, ninguém tem o direito de dizer como eu devo usar o dom que eu recebi de falar e me comunicar. Na semana passada nós enfatizamos que quando Jesus disse que toda autoridade lhe foi dada nos céus e na terra, ele estava afirmando que todos os aspectos da existência humana estão debaixo da autoridade dele. Todos os aspectos. Tudo que diz respeito à nossa existência neste mundo está debaixo da autoridade de Jesus. É isso que significa: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Se a gente pensa que a autoridade de Jesus se limita às questões religiosas, entre aspas, a gente está dizendo que Jesus só recebeu toda a autoridade nos céus. Mas não, Jesus diz: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Não existe aspecto da nossa vida neste mundo que não esteja debaixo da autoridade de Jesus. E o exemplo que nós vemos na semana passada, nós falamos acerca da economia. A economia das nações estão debaixo, a economia das nações está debaixo da autoridade de Jesus, bem como a saúde pública, a educação e as relações trabalhistas. Todas as coisas que dizem respeito a nós estão debaixo da autoridade de Jesus, inclusive a forma como nós usamos as nossas palavras. Quando Jesus disse que ele recebeu toda a autoridade nos céus e na terra, dentre outras coisas, ele está dizendo que ele tem autoridade sobre a forma como nós usamos as nossas palavras. Ele é Senhor sobre as nossas palavras. Ele recebeu a autoridade de Deus para dominar sobre as nossas palavras. Para determinar como nós devemos falar e como nós não devemos falar. Jesus é Senhor absoluto sobre a forma como as pessoas usam o dom que Ele mesmo deu
da comunicação, porque foi Ele que nos deu esse dom. Foi Jesus que nos deu o dom da comunicação, foi Jesus que nos permitiu nos comunicarmos uns com os outros, falarmos uns com os outros. E se foi Ele que nos deu esse dom, Ele tem o direito e a prerrogativa de determinar como esse dom deve ser usado. Ainda que os ímpios e pecadores não percebam e não reconheçam, eles terão de dar contas a Jesus pela forma como eles usam as suas palavras. E nós também. É por isso que nós não devemos nos tornar semelhantes aos ímpios. Nós não devemos nos vingar a nós mesmos. Nós não devemos devolver na mesma moeda o mal recebido. Nós não devemos falar de acordo com as mesmas falsidades que os ímpios e pecadores usam. Porque, do contrário, nós teremos que responder a Jesus. E receberemos dele não a salvação, mas o juízo. Esse é o primeiro ponto. Não fale com a falsidade dos maus, porque então você receberá o juízo de Deus. O segundo ponto, nós vemos a partir do versículo 5. Se você não deve falar de acordo com a falsidade dos maus, você deve falar então de acordo com a verdade de Deus, com a verdade do Senhor. No versículo 3, Davi fala acerca de como o caráter de Deus determina que Deus julgará os lábios lisonjeiros. No versículo 5, nós temos o próprio Deus afirmando isso. Pela opressão dos pobres e pelo gemido dos necessitados, me levantarei agora, diz o Senhor, porei a salvo aquele... Essa tradução aqui está meio estranha, né? Porei a salvo aquele para quem eles assopram. A nossa tradução, ela tende a pegar as coisas tudo muito literalmente. Existem dois métodos de tradução. Existe a equivalência formal e a equivalência dinâmica. A equivalência formal, no caso do Antigo Testamento, ela vai pegar cada palavra no hebraico, ela vai ver no dicionário o significado daquela palavra e ela vai traduzir, palavra por palavra. Equivalência formal. Equivalência dinâmica, primeiro o tradutor ele vai tentar entender o que aquele versículo, o que aquela frase quer dizer no original, para então passar o mesmo sentido para a língua para a qual ele está traduzindo. Porque no primeiro momento pode até parecer fácil fazer uma tradução. É simplesmente traduzir uma coisa do inglês para o português. Tu pega o dicionário de inglês para português, vê cada palavra que tem ali em inglês e vai traduzindo. O problema é que cada idioma tem expressões próprias, que não é possível traduzir essas expressões próprias para o idioma para o qual se está traduzindo. Por exemplo, no Brasil, a gente tem uma expressão idiomática. Cada macaco no seu galho. A gente entende o que isso quer dizer. Agora, se tu vai traduzir isso para o inglês, não vai fazer sentido no inglês. Porque no inglês eles não têm esse mesmo ditado. Eles têm um outro ditado que significa isso. Que significa o sentido, aquilo que nós atribuímos a esse ditado. Eu estou falando tudo isso aqui para dizer que uma melhor tradução seria que Deus vai trazer, Ele porá a salvo aqueles que anseiam pela salvação, aqueles que suspiram pela salvação. Tá? Os pobres que estão sendo oprimidos, aqui no versículo 5, Deus está vendo a opressão dos pobres, Deus está ouvindo o gemido deles por causa das suas necessidades, porque eles foram prejudicados por aqueles que usam palavras falsas, e Deus vai se levantar e Deus os porá a salvo. Deus porá a salvo aqueles que suspiram pela salvação, aqueles que anseiam pela salvação.
É possível que o versículo 5 seja um profeta de Deus falando. Davi está escrevendo esse salmo e Deus levanta um profeta. E esse profeta diz a Davi: pela opressão dos pobres, pelo gemido dos necessitados, me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo aqueles que anseiam pela salvação. Ou talvez no templo, um sacerdote tenha dito essas palavras em nome de Deus. Nós não sabemos. Tudo que nós sabemos é que Deus responde à oração de Davi. Davi está clamando por salvação e agora no versículo 5 Deus responde. Deus diz: chegou agora, não aguento mais. Eu vou me levantar e eu vou fazer justiça. Eu vou pôr a salvo todos aqueles que anseiam pela salvação. A ação de Deus nos versículos 13 e 4 é de juízo sobre os ímpios. No versículo 5, a ação de Deus aqui é de salvação. E a gente pode entender isso aqui como sendo os dois lados daquela moeda, daquela proverbial moeda, né? Toda moeda tem dois lados. A ação de Deus, quando Ele traz juízo sobre os ímpios, sobre os maus, é para salvar os seus filhos. E quando Deus salva os seus filhos, Ele necessariamente traz juízo e o julgamento sobre os ímpios. É por isso que Deus deve nos encontrar fazendo o bem e jamais o mal, para que nós recebamos dele a salvação, a bênção e não o juízo. No contexto desse salmo aqui, fazer o bem significa usar as nossas palavras de acordo com a lei de Deus. Reconhecer que Jesus tem autoridade sobre a forma como nós falamos. Ao contrário das palavras dos ímpios, que são falsas, as palavras do Senhor são puras. Versículo 6. As palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em fornalha de barro, purificada 7 vezes. Davi aqui está comparando as palavras dos ímpios com as palavras de Deus. A gente não pode confiar nas palavras dos ímpios, por quê? Porque elas estão cheias de falsidade. Mas a gente pode confiar nas palavras de Deus, porque as palavras de Deus são puras. As palavras de Deus são tão puras quanto a prata, depois de ter sido refinada e purificada inúmeras vezes. 7 vezes, número 7 tem um significado especial. Significa algo completo. A prata purificada 7 vezes é aquela prata que ela foi purificada inúmeras vezes, que não existe mais nada de impuro nela. Agora, de fato, é prata pura. A palavra de Deus é tão pura quanto aquela prata que foi purificada inúmeras vezes. Ao contrário da palavra dos ímpios, que são enganosas, as palavras do Senhor são verdadeiras, são puras. Isso quer dizer que a promessa que ele fez no versículo anterior, de julgar os ímpios e trazer salvação aos oprimidos, é uma promessa verdadeira na qual nós podemos confiar, porque as palavras de Deus são palavras puras, não são palavras enganosas, não são palavras falsas. Mas além dessa promessa imediata aqui, porque a gente pode, o versículo 6 deve ser interpretado como fazendo referência direta ao versículo 5. A promessa que Deus faz no versículo 5, de que Ele vai se levantar e fazer juízo, a gente pode confiar porque as palavras do Senhor são palavras puras. Mas a gente pode aplicar essa confiabilidade a todas as promessas de Deus que nós encontramos nas Escrituras. Tudo aquilo que Deus fala, a gente pode confiar, porque as palavras de Deus são puras, são verdadeiras. Não existe falsidade, não existe hipocrisia naquilo que Deus fala. Deus não promete algo que Ele não está disposto a cumprir. Deus não é aquele tipo de pessoa
que faz promessas e depois não cumpre as suas promessas porque aquela pessoa não consegue se controlar e ela fala demais e ela sempre sempre acaba se colocando em confusão porque ela não consegue se controlar, ela fala mais do que ela deveria. Não, Deus quando fala, Ele fala porque Ele quis falar. Deus não tem um problema de ser tagarela, de falar demais. Não, quando Deus fala é porque Ele quis falar. E quando Ele promete alguma coisa, a gente pode confiar nas promessas dEle, porque as palavras dEle são palavras puras, são palavras verdadeiras. Deus não teria razão para Deus apelar à nossa vaidade, porque Deus não precisa de nós. As pessoas tentam nos enganar apelando à nossa vaidade porque elas precisam de nós. Mas Deus não precisa de nós. Deus não teria nenhuma razão para nos enganar. Deus não ganha nada nos enganando. Todas as promessas que Deus faz na sua palavra são verdadeiras e nós podemos esperar pelo cumprimento delas. Porque Deus não é como os ímpios. Deus não fala mentiras, Deus não fala falsidades. Nós podemos e devemos orar a Deus com base nas promessas que Ele faz na Escritura, porque crendo em Jesus, todas as promessas de Deus são sim e amém para nós. No caso desse salmo, a promessa diz respeito à salvação daqueles que sofrem por causa das palavras mentirosas dos ímpios. E Davi leva a sério a promessa de Deus. Versículos 7 e 8. Tu os guardarás quem? Os pobres, aqueles que estão sendo oprimidos pelas palavras dos ímpios. Tu os guardarás, Senhor, dessa geração os preservarás para sempre. Ainda que os ímpios, esse é o sentido, né? Ainda que os ímpios andem por toda parte, quando os mais vis, os filhos dos homens, são exaltados, tu os guardarás, Senhor. Tu os preservarás para sempre. Davi leva a sério a promessa de Deus, porque as palavras do Senhor são puras. As palavras do Senhor são verdadeiras. Deus não promete algo que Ele não está disposto a cumprir. Ainda que os ímpios estejam por toda parte, Deus guardará e protegerá os seus filhos, agora e para sempre. A certeza do juízo de Deus sobre os ímpios deve nos levar a considerar aquilo que nós fazemos. De forma mais específica, para ficarmos no contexto desse salmo, a certeza do juízo de Deus sobre os ímpios deve nos levar a considerar a forma como nós usamos as nossas palavras. A comparação entre as palavras de falsidade dos ímpios e as palavras puras e verdadeiras de Deus, ela também serve para nos informar o que deve sair dos nossos lábios. Se nós não devemos usar a mesma falsidade dos ímpios, isso significa que nós devemos falar de acordo com a verdade das palavras de Deus. Porque não existe neutralidade. Ou aquilo que eu falo agrada a Deus, ou aquilo que eu falo desagrada a Deus. Não é possível eu falar alguma coisa que nem agrade e nem desagrade a Deus. Porque ou eu estou com Jesus, ou eu estou contra Jesus. Não é possível ser indiferente a Jesus. Não existe neutralidade. Não existe pessoa que esteja numa posição de neutralidade com relação a Deus e com relação a Jesus. Então, na verdade, a única forma de eu não usar a falsidade dos ímpios nas minhas palavras é se eu falar conforme a verdade da palavra de Deus, conforme a verdade das palavras de Deus. A única forma de garantir que eu vou honrar a Deus com as minhas palavras é falando de acordo com a verdade da palavra de Deus. É obedecendo a lei de Deus na forma como eu uso as minhas palavras. As nossas palavras, elas devem gerar vida e bênção na vida das pessoas que nos ouvem.
As nossas palavras não podem gerar sofrimento na vida dos outros. Nossas palavras não podem gerar morte das outras pessoas. As nossas palavras devem trazer vida, devem trazer bênção. É claro que muitas vezes, para trazer vida e bênção, é necessário que exista, que nós entristeçamos um pouco as pessoas. Né? Porque imagina que nós estejamos falando com um incrédulo. Com alguém que se rebela contra Deus. É óbvio que para mim trazer vida àquela pessoa, é óbvio que para mim trazer bênção àquela pessoa, eu devo entristecer ela primeiro, dizendo que ela é pecadora, dizendo que ela desagrada a Deus e dizendo que ela está debaixo da ira e debaixo do juízo de Deus. É necessário que eu entristeça ela por um momento, para que então ela receba a vida, para que então ela receba a alegria da salvação, para que então ela receba a bênção de Deus. Sim, claro, também no meio da igreja. Porque, voltando àquele caso, né? Se alguém fez mal contra mim, eu vou confrontar essa pessoa, obviamente ela não vai ficar feliz comigo. Né? Ela vai ficar triste, ela vai ficar chateada, talvez até ela vai ficar irritada, irada contra mim. Né? Porque ninguém gosta de ser confrontado, ninguém gosta de ser repreendido. Agora, se a pessoa ouvir a repreensão, aquela tristeza vai se transformar em alegria. Por quê? Porque ela terá se arrependido do seu pecado. Aquela aparente situação ruim e chata que se formou vai se transformar em bênção. Por quê? Porque ela terá se arrependido do seu pecado. Jesus, Ele é Senhor sobre os nossos lábios. Jesus é Senhor sobre a forma como nós usamos as nossas palavras. Que falemos então conforme a verdade das palavras de Deus. Para que nós recebamos dele a bênção e a salvação. Não o juízo. Quem fala o que quer, ouve o que não quer. E se nós colocamos Deus nessa equação, quem fala o que quer, recebe de Deus o que não quer. A pessoa falou o que queria porque ela pensou que dessa forma ela receberia algum lucro, alguma vantagem. Mas no final das contas ela receberá de Deus o juízo. Embora os ímpios e pecadores não reconheçam, Jesus é Senhor sobre todas as coisas. Jesus é Senhor sobre a forma como as pessoas usam as suas palavras. E elas terão que prestar contas a Jesus da forma como elas falaram. Que as nossas palavras não sejam iguais às palavras dos ímpios e maus. Palavras cheias de hipocrisia e falsidade. Que quando nós elogiemos alguém, que o nosso elogio seja verdadeiro. Porque de fato a gente pensa que aquela pessoa é aquilo que nós estamos dizendo. Se nós não encontramos nada digno de elogiar, então que nós não falemos nada. Que as nossas palavras sejam verdadeiras. Que as nossas palavras sejam conforme a pureza e a verdade das palavras de Deus. Para que nós recebamos dele a salvação, a bênção e o livramento. Não fale com a falsidade dos maus, mas conforme a verdade do Senhor, e você receberá a salvação e não o juízo.